poder de nos purificar, né? Lavou com o sangue dele. E nós temos o direito, né? Nós ganhamos o direito, a graça de lutar, né? Para ser salvo, através da graça de Deus. Capítulo 1, versículo 22, Pedro escreve assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Irmãos, Pedro, aqui na parte A do versículo 22, ele diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Amém? E eu não vou expor o texto, né? Vai ser uma mensagem temática no tema o milagre da purificação, né? Eu separei 3 passos que, segundo o que Pedro nos escreve aqui, eu observei que nos leva à purificação, né? E como Pedro está falando da exortação à santidade, não tem como ser puro sem passar pelo processo de santificação, né? Primeiro a gente se santifica para ser puro, né? Então, para a gente alcançar o milagre da purificação, o primeiro passo é obedecer a palavra, né? Como Pedro disse aqui, purificando a vossa alma na obediência, né? O salmista escreve em Salmos capítulo 119, versículo 9, né? Ele faz uma pergunta retórica: e como purificará o jovem o seu caminho, né? E ele mesmo responde essa pergunta observando segundo a palavra, né? Não existe possibilidade do homem se purificar por si só, né? Nós precisamos da palavra de Deus, que é ela que nos guia até esse caminho da santidade, né? E Jesus disse, né? Marcos escreveu que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? E a única coisa que tem o poder de nos purificar é a palavra de Deus, né? Jesus disse que nós erramos por não conhecer as Escrituras, né? E a falta de conhecimento de Deus, ela nos leva ao pecado, ela nos leva a errar. Então nós precisamos da palavra de Deus para se purificar, né? Nós precisamos observar a palavra, porque a palavra é luz para os nossos caminhos, né? Lá em Oséias, o Senhor estava em contenda com o povo, né? Na época do profeta Oséias, porque o povo vivia uma situação terrível, né? E eu separei essa passagem porque é muito interessante. Deus diz assim: ouve a palavra do Senhor aos filhos de Israel. O Senhor está em litígio, né? Litígio ou contenda com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade e nem conhecimento de Deus na terra, né? Então, o povo vivia essa situação por não conhecer a Deus, né? E no mesmo capítulo 4, no versículo 6, Deus continua falando com o povo, né? Deus fala assim: porque o meu povo perde por falta de conhecimento. E se fosse, já está ruim, né? Por não conhecer a Deus. Agora imagine não conhecer a Deus e além de não conhecer, rejeitar a Deus, né? Porque eles rejeitavam o conhecimento de Deus. A parte B fala assim: e por rejeitar a instrução, né? Por eles rejeitar a instrução, faltava bondade e sinceridade na terra, né?
Então a falta de instrução nos leva ao erro, né? Nos leva à sujeira, né? E o Senhor continua falando, ele diz assim: tu rejeitaste o conhecimento, eu também os rejeitarei, né? Então assim, quem rejeita o conhecimento, né? Quem rejeita a palavra de Deus, o Senhor também rejeita, né? Porque Deus não obriga ninguém a nada, né? Deus, como muitos dizem aí, né? Deus, ele é educado. Ele não sai entrando na nossa vida e mexendo em tudo sem o nosso consentimento, né? Nós precisamos nos voltar para Deus, né? Para nos santificar, obedecendo a palavra, né? Voluntariamente, né? De coração. E a falta de conhecimento nos leva ao pecado, né? Nós precisamos da palavra de Deus. Pedro escreveu, eu não lembro exatamente onde está escrito, mas Pedro escreve assim: tudo que fizer, faça segundo a palavra de Deus. Se vai falar, fale segundo a palavra, né? Se vai administrar, administre segundo a palavra. E no próximo versículo ele diz assim: para a glória de Deus, né? Então tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Então o primeiro passo para a gente conseguir a purificação é obedecendo a palavra, né? Porque a palavra é luz para os nossos caminhos. Nós precisamos dela para nos guiar, né? Porque viver no escuro não dá, né? Não dá para viver no escuro, não dá para viver uma vida baseada só no que a gente acha, no que a gente quer, no que a gente julga ser certo, né? A gente precisa seguir o que a palavra nos diz, né? Não existe luz fora da palavra, né? Ela é o farol que brilha à noite, né? Como diz a música de Ademir Barros. Então, que nós venhamos permitir que essa luz venha guiar a nossa vida, né? Porque nós não temos o poder de nos purificar, nós não temos esse poder. Nós precisamos da luz divina, né? Nós precisamos de Cristo na nossa vida, porque Cristo é a verdade, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente obedece à verdade, a gente só tem a ganhar, né? Porque andar em um caminho que a gente não enxerga, consequentemente, se tiver uma armadilha, se tiver um buraco, se tiver uma pedra de tropeço no nosso caminho, o Senhor nos livrará com a sua luz, né? Que é a palavra. E o segundo passo para a gente alcançar o milagre da purificação é o amor fraternal, né? Ele diz assim: além de obedecer, ele diz assim: para o amor fraternal não fingido, mas amai-vos verdadeiramente uns aos outros com o coração puro, né? Pedro diz assim: amai-vos verdadeiramente com o coração puro. Amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente. E nós sabemos que Pedro ele vivia de uma forma mais intensa, né? Ele cortou a orelha de Malco e era intenso, né? E ele escreve segundo a sua personalidade, né? Ele diz assim: não fingido, amai-vos ardentemente, né? O que é amar ardentemente? É amar com verdade, amar com vida e amar o próximo com intensidade, né? Nós temos que amar o próximo com intensidade. Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque esse é o mandamento principal. E semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo, né? E amar a si mesmo é muito fácil, né? É muito fácil a gente amar a nós mesmos. É muito fácil a gente querer as coisas para nós, a gente querer o nosso bem, a gente querer o melhor, né? A gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso, a gente estuda para isso, né? Até quando a gente se santifica é para o nosso próprio bem. Então é muito fácil amar a si mesmo, né? Agora, Deus, Ele não ordenou que a gente amasse só a Ele, e nem só a nós mesmos, né? Amar ao próximo como a gente se ama,
João disse uma coisa muito, assim, eu acho muito importante ressaltar isso, né? Tinha diversas passagens falando sobre amor, mas como Pedro estava falando de um amor fraternal, de amor para com o irmão, não fingido e com o coração puro, eu separei essa passagem porque se a gente, ele diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. O 20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o irmão a quem vê, né? Isso eu acho muito forte isso, porque Deus ele é realmente inexplicável, né? Jesus ele nos ordena assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então não adianta a gente dizer que a gente ama a Deus, vem para a igreja, lê a Bíblia, lê 2, 3 vezes a Bíblia e na hora de praticar a Bíblia a gente falha, né? E muitas das vezes nós maquiamos o amor ao próximo, né? Trata ali no sorriso, Pai Senhor, tudo bom com você? Tudo bem, tá? A gente maqueia, né? Mas por dentro, o coração, o que importa mesmo, né? Antes de... Não vou falar isso não. Mas antes de você transparecer o que está dentro, porque você fingir, porque diante de Deus não adianta, né? Deus falou, o homem é tendencioso a olhar a aparência, ao exterior, né? Deus falou a Samuel que ele não vê como o homem vê, né? O homem vê a aparência e Deus olha o coração. Então nós temos que amar o nosso próximo com verdade, ardentemente, com intensidade, com o coração puro, né? Amar de verdade, não é amor fingido, porque se você diz que ama a Deus, vem para a igreja, pula, roda, grita, né? E não ama o próximo, não adianta, né? Então, e lembrando também que o apóstolo de Cristo diz aqui, aquele que aborrece seu irmão, aquele que diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. E os mentirosos não ajudarão no reino dos céus, né? Então ame com verdade, porque Jesus está voltando, nós devemos amar com verdade, porque Jesus está voltando, né? E se Jesus voltar e a gente estiver aqui bonitinho, de camisa social, calça social, gravata, de roupa normal, e o coração estiver preto sem amar o próximo, né? O coração estiver impuro sem amar o próximo, nós não vamos subir. Pode ser o maior pregador da terra, pode ser o pastorzão, né? Pode ser o mais sábio, pode ser o que for, pode ser Marco Feliciano, pode ser qualquer pessoa, pastor Marivaldo, irmão Luiz, qualquer pessoa. Se o coração não amar com verdade, não vai para o céu. Isso é muito sério, muito sério. Às vezes a gente negligencia, né? A Bíblia fala que não existe pecado pequeno nem grande para Deus. Tudo pecado, né? Então às vezes a gente não vigia, não ama o próximo, né? E vive na mentira, vive uma vida de mentira, e Jesus voltando e a gente não muda, né? Eu estou no meio disso também, óbvio, lógico. Então, que nós devemos amar o próximo com verdade, um amor ardente, um amor que arde, como Pedro ensinou aqui, né? Um amor fraternal, não fingido, e com o coração puro. Né? Um amor baseado na palavra aqui, que ele diz aqui, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Viva e que permanece para sempre. Amém? Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então a palavra de Deus ela não muda. Se ela está nos instruindo a obedecer a palavra, né? Buscar a santidade na palavra e buscar a pureza no amor fraternal, né? Um amor que não seja mentiroso, de verdade, a gente tem que seguir para que a nossa alma seja salva, né? Jesus ainda vai voltar, não é um conto, não é um mito, né? Jesus
está voltando e a gente precisa se santificar, a gente precisa se purificar, né? Buscar esse milagre, porque realmente é um milagre, né? Se Deus não for por nós, e se a gente não buscar a santificação através da palavra, né, um coração puro, reto, contrito a Deus, a gente não vai conseguir ser salvo pela nossa força, né? Se a gente viver uma vida de mentira, se a gente fingir que ama os nossos irmãos, né? E o coração não ama. Então, nós precisamos amar de verdade, né? O versículo 22, no mesmo capítulo 4 de 1 João, João escreve assim, ó: quem ama a Deus, ame também o seu irmão, né? Nós devemos amar uns aos outros com amor verdadeiro, puro, né? Paulo escreveu assim aos Romanos, olha o que Paulo escreveu, que interessante. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. E olha o importante aqui, ó. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, né? E não agradar a nós mesmos, né? Versículo 2: cada um de nós agrade o seu próximo, que é bom para a edificação. Que é bom para quê? Para a edificação, né? Então, eu tenho aprendido que buscar a pureza, né? Adquirir esse milagre, né, da pureza, que é um milagre, a gente tem que se confrontar, né? A gente tem que se confrontar. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Todo dia a gente tem que negar o nosso eu, negar as nossas vontades, né? E a gente tem a tendência, né, de agradar só nós, o que é bom para mim, o que vai me fazer bem, né, o que me traz benefício, se as coisas vão do meu jeito ou não, tudo para nós, e a Bíblia nos ensina diferente, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos, né? E não agradar a nós mesmos. Cada um agrade ao seu próximo, né? Porque isso é bom para a edificação, né? Para a gente alcançar a pureza em Deus, né? Para a gente alcançar esse milagre. E buscar a pureza é entender que para ser imitador de Cristo, eu tenho que me confrontar. Por que, Luiz? Porque está lá escrito, né? Eu gosto de trazer referência para os irmãos saberem que não é a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo. A Bíblia é Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos, não é nem os amigos. Amar os nossos inimigos, bem dizer o que nos maldizem, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, né? E aí? Isso é se confrontar ou não? Né? Olha o que a Bíblia está ensinando, totalmente ao contrário do que o mundo ensina, né? Você tem que se amar, você tem que buscar o melhor para você. Você tem que, é você em primeiro lugar, é tudo para nós, é tudo para mim, é tudo eu quero, sabe? E a Bíblia nos ensina diferente, né? A Bíblia nos ensina a agradar, a não agradar nós mesmos, mas cada um agradar o seu próximo. Então, olha o confronto com a gente mesmo, né? Jesus ensina a amar os inimigos. Jesus ensina a falar bem de quem fala mal de nós. Falar bem de quem fala mal de nós. Pelo amor de Deus, quem já viu isso no mundo? Quem já viu isso no mundo? Olha o que Jesus está ensinando, está pedindo. Falar bem de quem fala mal de nós. Gente, pelo amor de Deus, isso é difícil demais. Buscar purificação não é fácil não. Não é fácil. E é um processo que leva a vida toda, né? Alguns têm mais força, né? Como Paulo diz aqui, nós que somos fortes. Alguns alcançam essa misericórdia de ser um pouquinho mais forte do que os outros, né? Mas é uma coisa que a gente tem que manter constantemente, né? Buscar agradar o próximo mais do que a nós mesmos, né?
mesmo que eles sejam os nossos inimigos, mesmo que eles falem mal de nós, e mesmo que eles nos persigam e nos maltratem, a gente tem que amar o próximo, né? Com o coração puro, amando ardentemente, com verdade, com vida e com intensidade, né? E com esse pensamento, né? Com esse ensinamento de Cristo, foi que eu enxerguei um terceiro passo para buscar o milagre da purificação, né? Que é a humildade, né? Paulo escreveu, os irmãos que puderem abrir, porque essa passagem é muito interessante também, eu quero ler com os irmãos, Filipenses capítulo 2. Terceiro passo para o milagre da purificação. Eu sei, irmãos, que está parecendo estudo, mas foi o que Deus falou comigo, né? E Paulo escreveu assim, capítulo 2, versículo de número 3 e 4. Amém? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Totalmente ao contrário do que a gente pensa muitas das vezes, do que o mundo nos impõe, né? A Bíblia nos leva a contramão, literalmente, do mundo, né? Do que o mundo nos propõe. Então, o que Paulo vem nos ensinando aqui? Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, como Paulo define essa humildade, né? Que eu entendi aqui no texto considerar os outros superiores a si mesmo, né? E eu observei algo, né, nessa passagem, que a humildade evita a contenda. Por que, Elias, a humildade evita a contenda, né? Porque Paulo nos ensina aqui que quando a soberba entra no coração, a gente não faz as coisas mais por graça de Deus e por humildade, né? A gente faz por vanglória. E isso gera contenda, porque gera competitividade, né? Gera conflito, porque um quer ser melhor que o outro, um quer tocar melhor que o outro, quer cantar melhor que o outro, quer pregar melhor que o outro. E aonde tem esse sentimento, né? É porque aonde sobrou a contenda e a vanglória, né? Aonde sobrou a contenda e a vanglória, faltou a humildade. Né? Se tem contenda, é porque falta a humildade. Porque se todo mundo, como Paulo define aqui a humildade, se todo mundo considera os outros superiores a si mesmo, ninguém brigaria. Não ia haver contenda, não ia haver discussão, competição, nada disso, nada. Olha como Paulo define aqui a humildade. Considerar os outros superiores a si mesmo. Então, se está havendo contenda, está faltando humildade. Nós precisamos ser humildes na presença do Senhor. Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente tem a capacidade de fazer é porque o Senhor nos dá graça para fazer, né? A misericórdia do Senhor se renova todos os dias da nossa vida. Cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Então, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não faríamos nada, né? Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, versículo 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ó, já está envolvendo salvação novamente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, nós precisamos de humildade, né?
Colocar os nossos irmãos acima de nós para que não haja contenda e para que nós venhamos nos purificar através da humildade, da mansidão, para nós sermos salvos, né? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E ninguém foi mais manso do que Jesus. Ninguém foi mais manso do que Jesus, né? Por que ninguém foi mais manso do que Jesus? Eu vou citar a referência de novo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ao que Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e não só servir, como dar sua vida em resgate de muitos, né? Então, se Cristo, o Filho de Deus, né, todo-poderoso, maravilhoso e conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, tudo, o dono do poder, se ele veio para servir, quem somos nós para fazer alguma coisa com vanglória? Quem somos nós para agir com falta de humildade, né? Para agir com ego, né? Com arrogância, com altivez, né? Paulo disse que a altivez do coração, a arrogância, o ego, rouba e leva cativo o conhecimento de Deus. A arrogância rouba o conhecimento de Deus. Infelizmente, os irmãos me perdoem, não lembro aonde está escrito, né? Mas uma próxima vez eu trago aqui. Ela rouba o conhecimento de Deus, né? Então o arrogante, ele, desculpa a expressão, ele é burro, né? Porque ele não tem poder para pregar com a força dele, tocar com a força dele, cantar. O ser humano é falho, né? Paulo, grande homem de Deus, apóstolo de Cristo, né? Escreveu tanta carta, né? Do Novo Testamento, e ele diz assim: quando penso em fazer o bem, o mal eu já fiz, né? Quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Então, se Paulo disse isso, né, irmãos? Com toda a vida com Deus que ele tinha, com toda a intimidade com Deus que ele tinha, que querendo ou não, a gente tem que admitir, de qualquer forma, que naquela época era mais intenso, a vivência deles do Evangelho era muito mais intensa do que a nossa, né? Então, se um homem desse, né, falava mais do idioma, estudava a Bíblia, pregava para judeus, pregava para gregos, né? E chegou a dizer que ele era um miserável, quem somos nós para agir com loucura, né? Para agir com arrogância? Então, se Cristo veio para servir, né? E para entregar sua vida em resgate de muitos, nós não podemos agir com arrogância, né? Porque, como eu disse, aonde tem contenda, aonde sobra a contenda e a arrogância, né, falta a humildade. E por Jesus, pelo Filho do Homem vir para servir, eu quero ler também com os irmãos o versículo 5, né, do capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas aniquilou-se a si mesmo. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Amém? Então Paulo nos ensina a ter o sentimento de Cristo, né? Cristo era Deus, né? Cristo era Deus, mas mesmo sendo Deus, ele negou a si mesmo. Nós precisamos negar a nós mesmos.
tem que ser humildes, né? Para que a arrogância não venha, e a arrogância não venha tomar conta do nosso coração, né? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz assim, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, né? E quando a Bíblia fala de coração, ela não fala do coração de carne, ela fala do interior, né? Então, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, se a gente não guardar a fonte, se a gente não buscar purificar a fonte, toda extensão, ela vai, consequentemente, ela vai ser suja também. Então, nós temos que cuidar do nosso interior, né? Nós temos que ter o sentimento de Cristo, de autonegação, de purificação, de santificação, de humilhação, porque os que se humilham diante de Deus serão exaltados, né? Cristo se humilhou, e olha aqui no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, né? Então, a exaltação vinda de Deus para nós não é eu me engrandecer, mas é eu me humilhar. Quanto mais eu me humilho, mais próximo eu estou de Deus, vinha me exaltar, né? E para concluir, eu vou ler aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? João escreve assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Olha que interessante. Se a gente, como eu disse no primeiro tópico, se a gente obedece a palavra, né? Se a gente obedece a palavra, consequentemente nós teremos comunhão uns com os outros, né? Então é um processo. Primeiro você obedece a palavra, e a palavra te leva a ter o amor fraternal, né? Para depois levar a humildade, né? Para que o Senhor venha nos exaltar através da humildade, da humilhação, colocando o nosso irmão acima de nós, sempre. Porque não pode haver arrogância e nem contenda, né? Não pode haver vanglória entre nós. Nós temos que buscar purificação, colocando o nosso irmão acima de nós, né? E ele diz assim, ó, aniquilando o nosso eu, tirando de nós toda a arrogância, todo o espírito de egoísmo, de vanglória, e que venha crescer dentro de nós a humildade, né? Que venha crescer dentro de nós a humildade, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.